O que é predicado, pessoal? Aula de número 5, o curso é sintaxe, termos da oração, análise sintática parte 1, parte 2 estudamos as orações propriamente ditas. Hoje veremos o que é o predicado, que é um assunto fácil, está aqui no quadro. O predicado, pessoal, é a informação que temos ou que damos a respeito do sujeito. Vimos na aula passada o que vem a ser sujeito. A partir da aula que vem, começaremos a ver os tipos de sujeito, depois os tipos de predicado. Primeiro a gente vê o que é sujeito, depois a gente vê o que é predicado, para depois ver os tipos de sujeito, os tipos de predicado. Bom, pessoal, o que eu tenho para falar para vocês, para começar explicando aqui o que é o predicado, é que eu tenho aqui no quadro uma palavra e vocês estão lendo essa palavra. Eu consigo classificá-la, é um substantivo, classificá-la morfologicamente, digamos assim. A gente sabe que é um substantivo, mas se eu chegar aqui para vocês e falar, entrei aqui e falei proprietário, vocês vão ficar me olhando, né? Proprietário o quê? O que ele vai fazer hoje? Isso vocês vão perguntar. Porque eu tenho ali simplesmente uma palavra. Eu não tenho informação alguma a respeito dessa palavra. E ela por si só não te dá nenhuma informação. Eu só vou conseguir passar a informação para vocês quando eu colocar aqui alguma coisa a mais. Por exemplo, opa, agora sim, vocês sabem que alguém está praticando uma ação, que alguém está fazendo alguma coisa. E o que está fazendo? Está vendendo, por causa do significado do verbo. Ou seja, eu tenho aqui... Eu já criei as condições para fazer a análise sintática dessa estrutura. Eu já tenho aqui o sujeito, que é proprietário, e quem está praticando a ação, que é o sujeito, proprietário, e vendeu, que é a ação propriamente dita. Pois bem, eu já tenho aqui o sujeito e o predicado. Vendeu é a informação que eu dou a respeito da palavra proprietário. Nós temos aqui os termos essenciais, como vimos já anteriormente. O sujeito e o predicado. Vendeu é a informação que eu estou dando a respeito de proprietário. Claro que aí vocês vão ficar se perguntando, mas vendeu o quê? Estão coçando a língua aí para perguntar. E aí eu posso acrescentar alguma informação aos termos essenciais, sobretudo ao verbo. Se me perguntar vendeu o quê? Eu posso dizer o carro. Eu já dei uma informação aqui que está integrando o verbo. E posso ainda dar uma outra informação, dizendo quando, que é hoje, que a gente chama de informação acessória. E aí, pessoal, percebam que eu já tenho aqui o que chamamos de predicado. Tudo que não é sujeito vai ser o predicado dentro da estrutura oracional. Portanto, vendeu o carro hoje é o predicado do sujeito proprietário, pessoal. Olha que interessante. Eu tenho o sujeito, tenho o verbo, tenho o complemento do verbo, que a gente chama de termo integrante, como vimos em aulas anteriores, e tenho o termo acessório, hoje, que é o tempo. Quando que ele vendeu? Foi hoje. E aí eu digo que eu tenho aqui um termo acessório. Sujeito, verbo, complemento do verbo e o seu adjunto. Sujeito, verbo, integrante e acessório. Termo integrante, termo acessório. Não é muito difícil de vocês entenderem. A oração ela vai se dar dessa forma que vocês estão vendo aqui. E aí eu posso garantir para vocês que, sendo o sujeito e o predicado termos essenciais, o predicado ele é mais essencial que o sujeito, mas o sujeito também é um termo essencial. Por quê? Porque quando eu disse só proprietário, vocês ficaram a ver navios. Agora, quando eu digo vendeu, vocês sabem que aqui na frente tem um ele. Alguém está praticando a ação de vender, é o ele que está aqui na frente. Nesse sentido, o predicado ele é mais essencial que o sujeito, mas ele também é essencial. Mas existe oração sem sujeito e não existe oração sem predicado, o que torna o predicado mais essencial do que o sujeito. Porém, os dois são essenciais, tá, pessoal? Porque o predicado sozinho ele passa a informação, o sujeito sozinho nem tanto. Para eu falar em sujeito, eu tenho que colocar um verbo junto, eu não consigo nem falar em sujeito. Isso é importante de vocês entenderem. Percebam que aqui eu coloquei só as informações aleatórias. Eu não coloquei os termos essenciais, por isso que vocês não têm informação propriamente dito. O da casa, o carro velho hoje. Vocês já sabem porque eu falei anteriormente. Mas se vocês observarem, eu tirei dali os termos essenciais, que são proprietário, que é o sujeito, e vendeu, que é o núcleo do predicado. Isso é importante de vocês perceberem. Agora, eu quero que vocês entendam uma outra estrutura muito importante, que é o quê?
Tudo aquilo que se refere ao núcleo do sujeito, o núcleo do sujeito que é proprietário. Na verdade, o sujeito inteiro é o proprietário da casa. Porque se eu fizer a pergunta para o verbo, quem é que vendeu o carro velho hoje? Tudo o que sobra é sujeito, o proprietário da casa, então tudo aquilo é sujeito. Porém, o sujeito tem um núcleo e eu vou ver os termos que estão voltados para este núcleo. Isso é bem importante de vocês perceberem. E o predicado também tem um núcleo, que é vendeu. Aí vendeu o quê? O carro. Este carro era velho dentro, né? Aqui do objeto eu tenho, ó, aqui o hoje também está voltado para o verbo, tudo voltado para lá. Vamos ver aqui embaixo agora o que eu ia falar aqui para vocês. Que dentro desses termos aqui, nós temos subdivisões. Aquilo tudo é o predicado, conforme a gente viu. E aqui embaixo eu vou colocar só os essenciais, ao contrário do que eu coloquei ali em cima. Proprietário, vendeu. Sujeito e predicado. O sujeito e o verbo. Percebam que lá dentro do sujeito eu tenho o que se volta para o proprietário e tenho o da casa que se volta para o proprietário. Isso tudo é o sujeito, conforme a gente já viu. Mas dentro aqui do adjunto adnominal, da casa é um adjunto adnominal. Eu tenho o da, que eu posso desmembrar em D mais A. Isso tudo aqui, da casa, é o adjunto adnominal. E dentro do adjunto adnominal eu posso desmembrar o da, que é D mais A. Tá, pessoal? O que eu quero dizer para vocês é que uma coisa aqui está relacionada à outra. Da casa se volta para o proprietário, mas dentro do adjunto adnominal eu também tenho um da, que é D mais A, que se volta para a casa. E aqui no caso do vendeu, eu tenho o carro, e dentro de o carro, ó, o artigo. O carro velho é o objeto direto, né? Mas eu tenho o que se volta para carro e velho que se volta para carro também. Isso tudo é o objeto direto. É uma coisa dentro da outra e é importante que vocês percebam isso. A análise sintática é fazer análise de tudo que tem ali, tá, pessoal? E o hoje que também se volta para o verbo. Olha as setas coloridas, como é importante de vocês entenderem, porque é isso que vocês vão começar a fazer agora, né? Descobrir o que está relacionado ao que aqui, porque a análise sintática é a relação que as palavras estabelecem umas com as outras, de modo a formar uma oração que tem sentido. Olha o tamanho do texto. E parece difícil, né? Eu já expliquei para vocês que é importante a gente localizar o verbo e a partir do verbo eu encontro o sujeito. Só tem um verbo aqui nessa estrutura. Qual é o verbo? Vendeu. Então eu localizo o verbo e faço a pergunta para o verbo. Quem é que vendeu o seu carro velho? A resposta vai ser proprietário. Pronto. Ó, a estrutura é enorme. Eu localizo o verbo e pergunto, quem é que vendeu? Proprietário. Já achei o sujeito e o verbo. E a partir daqui eu começo a ver os termos que estão relacionados àquele verbo e os termos que estão relacionados àquele núcleo do sujeito. E aí eu vou fazendo a minha análise sintática, independentemente do tamanho da estrutura. Tá aí, ó. Pode ser que tenha mais de um verbo, daí eu vou ter que achar o sujeito daquele verbo e assim por diante. Ó, a ordem que isso vai aparecer é esta. Primeiro o sujeito, depois o verbo, depois o complemento do verbo, depois o seu adjunto. Primeiro, segundo, terceiro e quarto. A ordem que a gente chama de ordem direta, tá, pessoal? Mas eu posso trocar essa ordem e colocar na ordem indireta. Aqui está na ordem direta. Termo 1, que é o sujeito, vendeu, que é o verbo, o carro, que é o complemento do verbo, o termo integrante, e o adjunto adverbial, que é o termo acessório. Ó, o que eu não posso fazer é colocar essa ordem e inverter de qualquer jeito. Eu posso inverter? Posso, mas eu não posso inverter de qualquer jeito. O carro vendeu hoje o proprietário. Não. Tá? Não tem sentido. Eu posso colocar dessa forma, ó, colocar o termo que é o termo 4, que é o seu adjunto ali adverbial lá no início, aí eu já coloco a vírgula. Por isso que eu tô falando tanto nisso, que vai mexer com a pontuação depois. Se você não sabe isso aqui, você não vai saber pontuar as palavras depois. A gente vai ver as orações e depois a gente vai para a pontuação. Troquei lá do 4. Ó, coloquei lá no início 4, né? Não vai virar 1, só porque eu coloquei no início. Ele continua sendo 4. E aí eu sigo adiante. Isso aqui já está na ordem indireta. São 3 possibilidades. Esta é a primeira. O termo 4 no final. Eu posso colocar o termo 4 no início. E posso colocar ele também no meio. Que daqui vai mexer com toda a pontuação. Já posso colocar vírgula ou não colocar. Mas a gente vai ver isso depois, tá, pessoal? Mais tarde. E aqui embaixo já tem 2 estruturas na ordem indireta. Por que eu estou apresentando para vocês? Porque são as possibilidades que vocês vão encontrar aí. São essas 3 possibilidades. O adjunto no final, que é a ordem direta, ele no início ou ele no meio. Mexeu com essa estrutura, já temos aí condições para trocar a pontuação, digamos assim. Mas são as estruturas que vocês vão encontrar futuramente. E aí, claro, ó, o termo 1 é proprietário, como a gente viu, vendeu é o 2 e o complemento do verbo. 1, 2, 3. E aí vai estar cheio de adjunto, pode ser adverbial ou adnominal. Eu tenho lá o adjunto, ó, perto do colégio
indica lugar, logo pela manhã tempo, bem cedo tempo e dentro daquele estabelecimento lugar. São 4, 4, 4, 4. E aqui está, né, o sujeito-verbo, tudo aquilo que se volta para o verbo, tudo aquilo que se volta para o núcleo do sujeito. O núcleo do predicado vai ser sempre um verbo, conforme a gente vai ver futuramente. Mas esses adjuntos é que vão complicar a vida de vocês. Isso tudo vai virar oração depois e a gente vai ver conforme vai passando o tempo no curso. Pessoal, predicado é a parte da oração que informa algo sobre o sujeito. Localiza o verbo, faça a pergunta para o verbo, acha o sujeito. O que não é sujeito vai ser sempre o predicado, tá, pessoal? A partir da aula que vem a gente começa a ver os tipos de sujeito, depois vamos ver os tipos de predicado. Por hora, resta me agradecer imensamente a vocês. Eu vou pedir para que vocês curtam, compartilhem, deem joinha, comentem, me sigam nas redes sociais que me ajuda bastante. Isso tudo dá para fazer de graça e eu fico imensamente feliz. Se você quiser ajudar financeiramente, pode se tornar membro, pode comprar o meu curso, né? Um dos meus cursos, as apostilas lá na loja também, você pode entrar no site. Tá tudo aqui na descrição do vídeo. Bem como o Pix, você pode me mandar um Pix também no valor que você quiser, que eu fico muito feliz. Muito obrigado. Bons estudos!